Isso. Então, boa noite a todos, né? Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho. Estamos começando aí mais uma aula de Direito Penal 4 e nós vamos continuar falando sobre os crimes contra a dignidade sexual. Na aula anterior, na semana passada, nós falamos sobre crimes contra a dignidade sexual, o estupro, talvez o exemplo mais forte, né, pode ser dado, em que um agente, né, se vale de uma vítima para satisfazer a própria concupiscência, né, para obtenção do seu satisfação da sua lascívia, né, da sua concupiscência, do seu prazer. Agora nós vamos tratar de crimes que envolvem três pessoas. Aquele agente que vai se valer de uma vítima, mas que ele faz isso por meio de um intermediador. Existe uma terceira pessoa, então, que vai fazer com que haja satisfação do prazer alheio. E aí o nosso Código Penal chama isso de lenocínio, né? O lenocínio nada mais é do que esse comércio sexual, esse comércio da exploração da prostituição. Eu passei para vocês um caso, né? É o caso da Ana Luísa. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de ler, mas se alguém conseguiu ler e pudesse me resumir rapidamente, eu agradeço. E é bom que já fala para os colegas aí sobre o que se trata esse caso. O que aconteceu com a Ana Luísa? Quem que pode me dizer? Bem, eu posso, então. Então, vamos lá, Sofia. Vamos lá, né? Vamos ver se eu li o trem certo, porque às vezes eu erro. Mas, pelo que eu lembro, foi uma pessoa brasileira que estava passando dificuldade aqui em termos financeiros. E aí ela descobriu que na Espanha estava tendo oportunidade com prostituição e que estava sendo um negócio rentável, aparentemente. E aí ela até foi mencionada a questão de ela saber que muitas vezes eram esquemas, né, meio predatórios, mas que ela era muito esperta, que ela não ia cair nessa e tudo mais. Então, ela precisava de um jeito de poder ir para a Espanha. Ela encontrou um anúncio de um pessoal que estava contratando meninas para trabalhar em um bar, em uma cidade lá na Espanha, e que eles só precisavam que essa pessoa, sei lá, pagasse a passagem e levariam elas. E aí ela entrou em contato, conseguiu, e eles avisaram para ela que ela ia chegar lá, que que era para ela falar que estava indo meio que como turista, né, para não levantar nenhuma suspeita, e que lá alguém receberia ela e levaria ela diretamente para o bar. Então, foi o que aconteceu. Ela chegou lá, e quando ela chegou, ela percebeu que era um lugar bem distante, e que tinham várias outras mulheres também trabalhando lá, e nesse serviço, né, realmente de prostituição, e que, além disso, elas criavam meio que dívidas, porque elas tinham que pagar, né, pro dono do empreendimento, a estadia, enfim, e que, como era um bar meio isolado do resto da civilização, assim, que ela só tinha acesso às coisas que eram vendidas ali, então tinha que comprar roupa, comida, etc., tudo lá, por preços acima do normal, e que, por questões de não deixar que as mulheres criassem vínculos com os clientes, e também para fazer uma movimentação, enfim, elas eram trocadas de lugar de 3 em 3 semanas. E aí, basicamente, foi isso que aconteceu. Então, ela era mudada de lugar até que ela conheceu uma pessoa. Essa pessoa acompanhava ela, mesmo ela sendo mudada de lugar, pagou todas as dívidas dela. Ela se casou com essa pessoa e conseguiu morar na Espanha com cidadania, ou não sei se era cidadania, mas pelo menos uma licença, né, legal, e que basicamente isso o caso. Isso, então foi um conto de fadas, né? Eles viveram felizes para sempre, é isso? Parece um pouco a novela da Globo. Alguém tem alguma observação? Sofia deixou de mencionar alguma coisa? Ela contou um caso diferente do que vocês leram? O que vocês me falam?
Era esse mesmo, só que era em São Paulo, não? Gente, aqui, mas não tem problema não. O que a Sofia falou de Espanha, a gente coloca São Paulo. Vamos só combinar o seguinte: essas atividades que eu tenho colocado aqui para vocês, vamos sempre procurar no nosso ambiente aqui do Teams, sabe? Aí são os arquivos mais atualizados. É porque a cada semestre eu sempre revejo, né, olho a necessidade. O caso anterior realmente era a questão da Espanha, mas aí envolvia muitas questões, sabe, de direito internacional, de princípio da extraterritorialidade e tal, que até desviava um pouco o foco da discussão. Então, agora eu transformei esse caso para São Paulo, embora seja um caso verídico, né, baseado em fatos reais, mas que ocorreu na Espanha. Né, mas eu só trouxe aqui para São Paulo, então. Ela saiu de um outro estado e chegou lá na capital paulista. Mas é isso mesmo, os detalhes são todos esses que a Sofia mencionou. E aí eu pergunto para vocês acham que houve a prática de algum crime? Eu não sei se deu tempo. Eu ontem enviei uma mensagem para vocês, tem uma ferramenta, um aplicativo, né, em português aqui, Kialo, né, que seria a pronúncia. Eu até estou colocando aqui no chat, não sei se vocês clicaram, lá tem vários argumentos, pró e contra essa questão aí do tráfico de pessoas. Se vocês quiserem dar uma clicada aqui, uns 5 minutinhos, darem uma olhada lá nos argumentos, aí os argumentos são classificados, eu posso até compartilhar. Se vocês quiserem adicionar os argumentos também, ainda está em tempo. Deixa eu aqui compartilhar a tela para mostrar para vocês. Só um instante. Isso aqui, ó. O Kialo é esse. É uma ferramenta que eu coloco assim, eu coloco uma pergunta para discutir, e aí você coloca, é a favor, coloca seu argumento favorável, é contra, põe aquilo que se opõe. E para cada argumento você pode dar aqui um coraçãozinho, aí, quantos mais likes, né, receber, mais elevado fica o argumento. Você pode fazer comentários aqui, esses comentários aqui podem ser pró ou contra. Então, tipo assim, nós vamos estruturando, né, a argumentação em torno de um problema. Então, assim, aqui parece que tem mais argumentos contra a caracterização do crime do que a favor. Teve esse aqui que é mais recente aqui, ó. Houve um meio que dificultou a livre manifestação de vontade da vítima. Qual que seria esse meio, pessoal? Vocês sabem me dizer? Ela tinha liberdade para ir onde quisesse? O agenciamento, o recrutamento não se deu mediante violência, ameaça, fraude, coação, abuso? O que vocês acham? Eu acho que o meio que dificultou foi o financeiro, né? Porque aí ela ficou lá presa, totalmente dependente daquilo ali, afundada em dívidas, e acabou casando com o cara, inclusive, porque ele ajudou a quitar as dívidas dela. Olívia, então você acha que está aparecendo que houve um tráfico de pessoas? Eu acho que sim, né? Ótimo. Alguém tem uma opinião diferente, pensa o contrário da Lívia, acha que o crime não se caracterizou? A Lívia é soberana, então? Ela está falando por todos? Então, ok. Se todo mundo está achando que houve o tráfico de pessoas, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu vou começar a apresentação do PowerPoint sobre esse caso e, né, para discutir esse caso e também para discutir outras questões aí relacionadas, né, aos crimes contra a dignidade sexual. Só um instante. Vai compartilhar, vai abrir agora. Isso, então, estudo de caso. Pessoal, antes de mais nada, eu queria trazer alguns detalhes, né? Às vezes a gente aqui na faculdade discute muito questões assim dogmáticas, mas esquece um pouquinho assim, mas e como é que está acontecendo aí a prática desses crimes aí na nossa sociedade? Tem o Atlas, né? O Atlas da Violência, ele é uma informação que anualmente
eles costumam trazer. O problema de todos os dados estatísticos é que dificilmente se consegue, por exemplo, eu vou publicar agora em 2021 uma pesquisa com dados até maio de 2021. É difícil, porque assim, o trabalho de análise de dados, a coleta de dados, demora às vezes meses, né? Então você não consegue ter uma distância tão curta. Então, por exemplo, o Atlas da Violência que eu tive acesso, em alguns casos, ele fazia referência a dados de 2016. Ou seja, né, já se passaram muitos anos, mas pelo menos para a gente ter uma ideia. Em 2016, houve um registro de quase 50 mil estupros no país. É muito? É pouco? A questão é que, por pesquisas e estudos já realizados, eles afirmam que isso aqui é a ponta de um iceberg. 90% dos casos não são notificados. Então, pelas estatísticas e as estimativas, eles afirmam que o número de estupros em 2016, e talvez é o que está acontecendo nos anos próximos, é em torno de 300 a 500 mil por ano. Né? Mas apenas assim, 10 a 15% disso é notificado para as autoridades. Vítimas com alguma deficiência, 10% delas são, né, escolhidas, são os alvos dos agentes. Eu me lembro de um caso que eu julguei lá quando eu estava na Justiça Estadual, uma situação assim, né, sempre você vê do que o ser humano é capaz, né? É um rapaz, ele era vizinho de uma moça, a moça, ela tinha, acho que não era tetraplégica, acho que ela era paraplégica, né? Acho que ela tinha um movimento dos braços ainda. Mas assim, o que acontecia? Ele esperava a casa dela se esvaziar, ele entrava na casa dela sem autorização, ele tirava ela da cadeira de rodas, que ela permanecia boa parte do dia sentada na cadeira, colocava ela na cama, ela não podia se locomover direito, e retirava a roupa toda dela, praticava o ato sexual sem o consentimento dela, ameaçava de morte se ela contasse para alguém, e depois colocava a roupa, colocava ela na cadeira de rodas e ia embora como se nada tivesse acontecido. E realmente isso aí não viria à tona se ela não tivesse engravidado. E aí, depois que ela engravidou, todo mundo falou, o que aconteceu? Aí ela teve que falar, aí foram a polícia e tal, e ele foi julgado aí, né, para a prática desse crime. Então, assim, vítimas com deficiência são, né, uma parcela aí pelo menos 10%. Quando a vítima conhece o autor do crime, normalmente, em quase 80% dos casos, são crimes praticados dentro de casa. Então, gente, é o seguinte, né? A maioria, boa parte dos estupros que ocorrem no país são praticados dentro de casa. Diga lá, Pedro. Sobre esse caso aí que o senhor falou da vítima que tinha deficiência, o senhor acha que nesse caso seria um concurso material ou continuidade delitiva? Tipo assim, supondo que ele estuprou ela por mais de 20 vezes, por exemplo. Ô Pedro, deixa eu te falar. Corretamente, assim, eu acharia que deveria ser o concurso material de crimes. Mas o que acontece? A continuidade delitiva, ela não deixa de ser um concurso material. Né? São crimes idênticos da mesma espécie que são praticados, mas a lei considera que é por uma ficção que a pena vai ser aumentada apenas uma parte. E nós temos expressa previsão no Código de que mesmo crimes praticados com violência, né, admitem a continuidade delitiva. Então, nesse caso, né, seria aplicado o crime continuado. E aí ela responderia por um estupro com a pena de 6 a 10 anos, aumentado aí de 1/6 até 2/3. O que acontece numa situação dessa, gente? É uma liquidação, né? Estupre 20, pague por 3, pague 5, não é isso? E um detalhe, em crimes em que há violência, né, e que contra os bens mais pessoais da pessoa, como estupro, homicídio e tal, pode-se, para evitar essa pena tão branda, multiplicar em até 3 vezes a pena aplicada ao crime. Então, assim, isso significa que o agente vai responder por, no máximo, 3 infrações. Nesse caso dela, se ele estuprou 20 vezes, ele está no lucro, porque ele teria cometido 20 crimes. Mas ele vai pegar uma pena, no máximo, correspondente a 3 estupros praticados. Né? É uma coisa assim que tem no Brasil e não tem em muitos outros lugares, não. Né? Eles pegarem assim, crimes que ofendem bens personalíssimos, com grave ameaça, com violência, e considerar que tem uma ficção. Então, tipo assim, eu matei 20. Não, mas eu vou pagar só por 3 homicídios. Não tem sentido nenhum.
mas nossa lei contempla isso. Entendi. Obrigado. Vamos lá. Aqui, pessoal, isso aqui é com relação às idades, não varia muito, mas vamos ver aqui o mais recente de 2016. Metade das vítimas tem menos de 13 anos. 17% tem entre 14 e 17 anos. É possível concluir que as vítimas de estupro no Brasil, 70% têm menos de 17 anos, ou seja, são menores de idade. E se a gente for ver os homicídios, também tem um percentual elevadíssimo, eu acho que gira na faixa aí de uns 70%, 80%, não, é menos um pouco, acho que é 60% são jovens entre até 24 anos. Então, o que se fala é isso, ó, é que no Brasil estão se matando e estuprando nossa juventude, né, nossas crianças. Então, é um percentual muito elevado, né, de crianças que são submetidas a crimes sérios contra a dignidade sexual. E nesses casos, o que acontece? Quando é uma criança, é um adolescente, normalmente a maior parte do crime ocorre entre conhecidos e amigos, ou seja, quase 60%. Por isso que eu falo, são crimes que ocorrem dentro de casa, que ninguém vê, ou que finge não ver, que tolera, que aceita. Agora, com crimes com desconhecidos como agentes, aí normalmente a vítima costuma ser adulta. Né? Qual que seria talvez a explicação? O adulto já é mais independente, ele está mais fora de casa, ele trabalha, às vezes ele está numa faculdade, tudo. Então, assim, ele dificilmente vai se submeter dentro de casa. Não é dificilmente, né? Ele tem uma maior capacidade de resistência, talvez, dentro de casa. Mas fora, né, um estranho que pega essa pessoa de surpresa, às vezes armado, com violência, a chance de cometer um crime é maior. Em casa já não precisa disso, né? Quem tem o poder parental, né, quem é o chefe de família, por exemplo, já tem, às vezes, um temor reverencial tão grande sobre ele, tem uma hierarquia, né, uma ascendência tão forte, que nem precisa de violência para cometer um crime. Né? Assim, uma violência física, com uso de força. Então, no caso aqui, quando a vítima é maior de 18 anos, normalmente o crime é feito por um desconhecido. Quando a vítima tem menos de 18 anos, normalmente o crime é feito por pessoas, né, familiares ou amigos. Temos aqui notícia ainda aqui, de crimes praticados por cônjuge. Tinha um autor, acho que era o Magalhães Noronha, né, ele ainda tem livros, aí na Faculdade de Direito vocês vão achar, que ele falava que era um exercício regular de direito, né? Era uma obrigação da mulher se sujeitar ao homem, então não haveria estupro entre cônjuges. Mas isso é uma coisa, né, absolutamente ultrapassada. Né? As estatísticas mostram que isso ocorre, né, não com pouca frequência. Pois bem, mas voltando aqui ao caso da Ana Luísa. Eu já trouxe aqui um slide como esse, né, porque no final das contas o que ela fez foi isso. Ela achou-se que era esperta, ela falou que não ia cair em nenhuma situação problemática como outras pessoas poderiam cair. Eu acredito que ela tinha convicção de que ela iria para a Espanha ou para São Paulo para se prostituir, mas ela achou que ela conseguiria algum dinheiro e depois voltar ilesa, sem problemas e com recursos economizados. A prostituição é um crime? É uma profissão? Crime no Brasil não é. Profissão é reconhecida. Esse CBO aqui, aquela classificação brasileira de ocupações, né, nós temos os profissionais do sexo. E aqui fala o título da profissão, né, o que é a atividade que se realiza, qual que é a formação e experiência necessária, como que esse trabalho é desenvolvido. Então, a princípio, digamos assim, a Ana Luísa foi para lá, para o clube, para poder trabalhar. Ela queria, né, exercer uma atividade que lhe garantisse recursos. E aí a gente fica pensando, ela agiu voluntariamente, ela agiu sob pressão, foi uma decisão que ela tomou assim, né, consciente, livre de alguma coisa. Talvez a decisão inicial, sim, como a Lívia mencionou aí. Mas depois, na execução desse contrato de trabalho, aparece que as situações, né, foram um pouco distintas. E isso aí lembra uma coisa que no direito penal se chama de paternalismo. Já ouviram falar isso no paternalismo penal? O que seria um paternalismo penal? É quando a gente começa a olhar para a lei penal
e falar o seguinte, aqui, ela não está trazendo uma tutela exagerada, indevida? Eu não sou um adulto capaz, dono do meu nariz, o direito penal tem que me tutelar? Então, o Dworkin, né, e o Feinberg, que é um outro autor, eles falavam aí no paternalismo puro ou direto e também no paternalismo impuro ou indireto. Eu penso o seguinte, ó, eu sou professor, eu tenho meu emprego, eu tenho família, eu trabalho, não sei o quê, quero usar drogas. Qual que é o problema de eu usar droga? Ah, a lei fala que é crime, quem que eu estou lesando? Por que a lei está dizendo o que eu tenho que fazer? Eu não estou prejudicando ninguém. Isso é essa concepção do paternalismo puro. Né? A lei penal que tutele esse tipo de infração, né, esse tipo de bem jurídico, ela está adotando uma posição paternalista. Né? É você tratar adultos como se fossem crianças, eles não estão sendo ameaçados por ninguém, por uma terceira pessoa, mas se obriga a eles a determinadas regras de conduta. Né? Nós tínhamos na lei de contravenções penais a contravenção de mendicância, de vadiagem, a pessoa que se dedica habitualmente à atividade de pedinte, era algo assim a mendicância. Outra vadiagem era aquele que não tinha uma profissão certa, não tinha ganhos próprios, não sei o quê, uma atividade ilícita. Eles falavam que isso era uma contravenção, uma infração penal. Aí eu penso assim, mas peraí, eu tenho que criminalizar isso? Eu não posso viver, né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma concepção totalmente diferente de vida, fala, não, gente, eu não preciso de bem material, eu preciso do mínimo para sobreviver, não quero trabalhar, um trabalhinho ou outro, um bico que eu faço já me sustenta, ou então eu tenho uma rendazinha ali que meus familiares me dão, pronto, isso vai ser crime? Então, assim, quando o direito penal intervém numa situação como essa, afirma-se, ó, isso é um paternalismo bem forte, puro. Tem outras situações em que talvez até justifique mais a intervenção penal, mas mesmo assim é questionável, quando existe uma relação entre duas pessoas. Então, por exemplo, existe a eutanásia. A eutanásia no Brasil é crime. Você não pode auxiliar ninguém a morrer. Né? Então, assim, tem uma pessoa que está ajudando a outra, ainda que a pedido dela, né, que seja exterminada a vida. Ó, isso vai ser um crime. Outros países não pensam assim. Se eu não me engano, a Suécia. Lá na Suécia tem instituições que você viaja para lá, as pessoas vão e falam, não, aqui, eu quero dar um fim na minha vida, cansei, estou com uma doença grave, já não quero passar por esse tratamento, já vivi o que eu tinha que viver, quero acabar com isso. Venda de drogas. No Brasil é crime. Nos Estados Unidos se tornou um negócio lícito, né? Pelo menos em relação à maconha. Casa de prostituição aqui no Brasil é crime. Nós vamos tratar deles daqui a pouco. Lá na Holanda havia, né, diversas locais, sobretudo na capital, em Amsterdã, em que se permitia, né, esse tipo de comércio sexual. Então, assim, qual que é o limite do direito penal? Ele tem que punir essas situações em que, por exemplo, dois adultos, né, decidem mutuamente a tomar uma atitude que pode até haver uma lesão, um bem jurídico, prejuízo para alguém, mas eles resolvem suportar os ônus daquilo. Então, isso aí já seria um paternalismo mais impuro, né? Tudo vai depender muito da sociedade onde vivemos, né, pessoal? Da concepção que tem, da tutela que se tem que dar. E isso eu acho que se aplica muito ao tráfico de pessoas. Eu vou falar daqui a pouco, mas, assim, antes da atual redação do Código Penal, o tráfico de pessoas era simplesmente você recrutar alguém, transportar, alojar alguém para fins de exploração sexual. Não se exigia fraude, abuso, coação, nada do que se exige hoje. Então, assim, se você pegasse uma pessoa, levasse para o exterior, por exemplo, e ela lá se prostituísse, ainda que ela quisesse, sem nenhuma coação, sem nada, imagine, ela trabalha em Belo Horizonte com prostituição. Ela está ganhando em real, falou, não, eu quero ganhar em euro. Não, eu te ajudo, vamos lá para a Europa, então vamos para a Itália. Então você ajuda, tal, tudo, essa pessoa vai para lá, você estaria cometendo um tráfico de pessoas. Aí eu pensava, pô, mas isso aí não está sendo muito paternalista? Precisa dessa proteção penal? Dois adultos que resolveram, né, entabular um negócio, às vezes ela até pagou por isso, pela ajuda dele, depois, pelo coisa, mas não é possível. O que aconteceu?
Em 2016, houve uma mudança na legislação que passou a exigir o quê? Coação, fraude, abuso, violência, grave ameaça. Aí realmente mudou de figura. Já não é o ato voluntário. Se houver o ato voluntário das pessoas, já não é mais crime. Mas se nesse ato houver a prática de coação, de engano, de fraude, de abuso, aí vai caracterizar uma infração penal. Então, quando a gente fala de tráfico de pessoas, de crimes contra a dignidade sexual, drogas também é bastante comum isso, sempre vai entrar em questão isso. Quais são os limites de proteção do direito penal? Até que ponto o direito penal realmente deve tutelar algumas condutas ou não? Quando ele tem que abrir mão disso para que as pessoas adultas possam validamente consentir? E aí, gente, sempre eu estou pensando nisso, né? Pessoas adultas, maiores, capazes, que sabem, que têm capacidade de consentir, de discernimento. Se é criança, já muda de figura. Se é uma pessoa que tem uma doença mental, também já é outra história. Ok? Mas vamos avançar ainda, que nós temos que falar mais coisas sobre a Ana Luísa. Se quiserem me interromper, qualquer dúvida, não deixem de dizer. Eu queria voltar aqui a falar, como eu fiz na aula passada, sobre as comparações do Código Penal. Lembrem-se, o passado é o Código de 1940, quando ele foi redigido, né? Hoje é a partir da Lei 12.015, que alterou muito o Código Penal, e vieram outras leis alterando a parte da dignidade sexual. O futuro é esse projeto de lei que, eu confesso para vocês, eu acho que ele não vai virar lei nunca, mas é o que nós temos aí para poder servir de referência sobre perspectivas dos crimes contra a dignidade sexual. Vamos lá, então, falar sobre o lenocínio, né? Esses crimes em que há uma exploração sexual de terceira pessoa. Desde 1940, esses são 3 crimes clássicos do Código Penal, né? A mediação passiva e lasciva de outra, em caso de prostituição, o rufianismo. Hoje, esses crimes persistem. Houve pequena mudança na redação de um ou outro, mas permanecem quase com a mesma situação, né? Vejam bem vocês o crime de mediação para servir a lascívia de outrem. Qual que é o tipo penal, a redação dele? É induzir, só abrindo aqui para não falar exatamente, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Isso é crime? Eu chego para uma pessoa e falo assim, aqui, ó, você não gostou do fulano, não? Por que você não vai lá, sai com ele, faz de tudo, então acho que você vai gostar, vai ser ótimo. Isso é crime, não? Eu estou induzindo alguém a satisfazer a lascívia de outra. Concordam ou não? Esse fato que eu descrevi se enquadra no tipo penal? Eu acho que não. Quer dizer... Tá, então me dá um exemplo, Sofia. O que seria o induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem? Eu acho que talvez para configurar o crime mesmo, essa indução teria que ser talvez mais numa pegada de ameaça, sei lá, com uma... Sim, concordo. Não, eu concordo. Violência, porque você só falar não significa, né? Tá, aí isso é o caput. Nós temos o parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena aumenta. Então, assim, eu suponho que existe um crime com violência, grave ameaça ou fraude, como você está exigindo, a pena vai ser de 2 a 8 anos, mas tem um caput. O caput não há essa previsão e a pena é de 1 a 3 anos. No fundo... O que parece é que esse caput, assim, né, de acordo literalmente com a lei, talvez, né, o que você falou pudesse até configurar, mas seria totalmente impraticável, né, no direito brasileiro. Acho que não haveria nenhuma denúncia desse tipo de crime. Aqui, ó, eu confesso, eu já julguei muitos casos na Justiça Estadual de crimes contra a dignidade sexual. Não me lembro nunca de ter visto esse crime, sabe, assim, a existência dele, né? A não ser, mas mesmo na época, quando tinha menores, né? Mas o menor, na época, também era corrupção de menores, era outro tipo de infração.
Mas, assim, o que que acontece? O Código do Futuro, gente, não vai prever nenhum desses crimes. É mais ou menos isso, sabe, Sofia? Hoje em dia não tem muito sentido você induzir alguém a satisfazer a lascívia de outra e tal. O que que tem de errado nisso? A casa de prostituição, você mantém um estabelecimento em que existe a exploração sexual. Exploração sexual, imagine assim, no seguinte sentido: todos maiores de idade, todos recebendo assim pagamento, sem violência, sem ninguém sendo forçado a se prostituir. Será que precisa de intervenção do direito penal? Rufianismo. Será que o rufianismo deve ser criminalizado? O que vocês pensam? Vocês talvez nem saibam o conceito né, assim, técnico do rufianismo, mas todo mundo já viu o que é o rufião, o cafetão, né, lá nos Estados Unidos era muito comum, né, mas aqui no Brasil também. O rufianismo é tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Vejam vocês um caso, esse caso é antigo, eu lembro que eu vi na televisão, na década de 80, 90. Lá no Rio de Janeiro tinha a Vila Mimosa. A Vila Mimosa era um local assim, que tinha acho que milhares de prostitutas. E aí mostrou uma rotina de uma senhora, ela já devia ter lá seus 40 e poucos anos, ela lá preparando a comida para o marido, o jantar à noite, né, 2 filhos, aí terminou de preparar a comida, dá um beijo no marido, um beijo nos meninos, pega a bolsa dela, vai embora. Para onde que ela está indo? Está indo trabalhar. Ela vai lá para a Vila Mimosa, ela já tem décadas que ela trabalha na Vila Mimosa, ela sustenta a família com os ganhos da Vila Mimosa. O marido ficava em casa cuidando dos filhos. Tem alguma dúvida que o marido estava tirando proveito da prostituição alheia para se fazer sustentar-se por quem a exerça? Nenhuma. Era isso que ele fazia. É caso de criminalizá-lo por isso? Então, assim, o que o legislador está pensando? Tem algumas situações hoje em dia que o direito penal, assim, já acho que não resolve, né? Tá fora, tá demodê. Hoje os relacionamentos, e aí em data mais recente, eu vi um programa também mostrando uma prostituta de luxo. Ela cobrava, acho que cerca de R$3.000 por programa. E quem era o ajudante dela era o marido. Ele que tinha um site que colocava lá, ele organizava a agenda dela, ajudava na preparação, tudo, e ela era riquíssima, eles ganhavam fortuna, porque ela conseguia fazer muito mais do que um programa por dia. E ela tinha uma clientela muito grande. Então é o seguinte, ele vai ser preso por isso? Então, acho que talvez o Código Futuro ele esteja até certo em descriminalizar essas condutas. O que nós temos que ver é o seguinte, espera aí, tem menor envolvido? A pessoa que está sendo, né, praticando os atos sexuais, ela tem uma capacidade de consentir adequada? Ela é vulnerável? Como é que é a situação? E aí pode mudar um pouco de figura. Eu também, pessoal, não quero passar uma visão romântica para vocês, né? Vai ter situações de rufianismo em que há muita violência, em que há droga, né, em que há exploração, né? Uma casa de prostituição, da mesma maneira, né, situações péssimas. Eu acho que, pelo contrário, a tendência maior, né, a impressão que eu tenho, é que essas situações aqui de rufianismo, de prostituição, se deem num ambiente muito mais prejudicial às pessoas envolvidas, às vítimas, do que no sentido de, na maior parte das situações, elas estejam, né, bem amparadas. E isso eu vou falar num exemplo que eu tive lá numa viagem que eu fiz na Argentina. E aí preciso falar sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas foi, no Código Penal, trazido simplesmente como tráfico de mulheres. Era você importar ou exportar mulheres para fins de prostituição. Aquela era a visão do Código de 1940. Somente mulheres poderiam ser exploradas. Os homens eram os exploradores, as mulheres sempre as vítimas. E não era errado, não, né? Mas aí, procurando seguir, né, convenções internacionais, sobretudo a Convenção de Palermo, de 2003, o Brasil adotou uma nomenclatura a partir de 2005, que é o seguinte, é o tráfico de pessoas. E dividiu em tráfico internacional, quando vai para o exterior ou vem do exterior, e o tráfico doméstico, o tráfico interno. A pena para ambos os crimes era 3 a 8 anos. Desde quando o Código foi criado, o tráfico de mulheres tinha uma pena de 3 a 8 anos. Passou-se o tempo,
né, houve uma mudança com a lei aí em 2009. Continuou a divisão de tráfico interno e internacional, mas eles diferenciaram na pena. Eles falaram, ó, o tráfico internacional, em tese, é um pouco mais sofisticado, né? Envolve uma viagem mais longa, tudo, então a punição vai ser maior. Um detalhe, pessoal, a prática do tráfico interno é nem sei quantas vezes maior do que o tráfico internacional. Mas, normalmente, o tráfico internacional, ele costuma chamar mais atenção, né? Parece que é uma coisa assim, até meio cinematográfica, envolve quadrilhas internacionais, organizações criminosas, tal. Mas muitas vezes também, gente, o tráfico de pessoas pode ser realizado de uma forma muito precária, né? É uma pessoa levando a outra, um conhecido que leva o outro, um parente que leva o outro, né? Uma prima que leva a sua parente para se prostituir no exterior, em algum lugar. Em 2016, foi alterado o Código Penal e se introduziu esse artigo 149-A. Aí sim, aproximou-se mais um pouco da Convenção de Palermo, né? O Brasil, né, gente, isso aí qualquer país, quando adere a uma convenção internacional, a tendência é que eles têm que regulamentar o direito interno adequadamente ao que prescreve a convenção. Então, essas mudanças que ocorreram nos anos aí mencionados, em 2005, 2009 e agora 2016, foi para isso. Então, o tráfico de pessoas, ele deixou de ser um crime contra a dignidade sexual, porque antes era um crime só de tráfico para exploração sexual, para prostituição. E ele se tornou um crime com várias finalidades, para exploração sexual, para trabalho escravo, para adoção ilegal, para qualquer tipo de servidão e para remoção e comércio de órgãos. A pena aumentou um pouco, 4 a 8 anos. Se tem um tráfico aqui internacional, vai ter um aumento de 1/3 da pena. O que vai acontecer no futuro? No futuro, de crime contra a dignidade sexual, que já foi, de crime contra a liberdade individual, que hoje está sendo, vai se tornar um crime contra a humanidade. Realmente tem algumas infrações, se a gente vê lá o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, nós temos lá o crime, né, de genocídio, vamos ter o crime de escravidão, crime de tráfico de pessoas. Então, tem diversas infrações que parece que tem uma conotação universal. Todo mundo já sabe o que é. São crimes, né, que ofendem bravamente, assim, intensamente os direitos humanos, e por isso eles costumam ter reprovações muito elevadas. Então, eles vão considerar o tráfico como um crime contra a humanidade. A pena, ela aumenta um pouquinho, para o tráfico doméstico 3 a 8, internacional um pouquinho maior, mas a maior pena de todas é para remoção de órgãos. Realmente, eu acho que o tráfico para remoção de órgãos, né, que você perde uma parte do seu corpo, é uma questão mais sofisticada, tem que fazer cirurgias, tudo. A quadrilha talvez precise ser mais até estruturada para poder, né, fazer esse trabalho com os órgãos. Então, considera-se que é o crime mais grave, né, com a pena de 6 a 12 anos. O que eu estava falando sobre o tráfico lá da Argentina? Uma coisa interessante. Eu fui lá há pouco, tem uns 2 anos, né? Antes da pandemia. 2 anos, não, acho que tem mais, né? 2 anos, acho que antes da pandemia. E aí eu me encontrei com alguns promotores de justiça lá da Argentina. E eles falaram uma coisa que foi totalmente o oposto do que aconteceu no Brasil. Lá para eles, eu acho que até 2011, o tráfico de pessoas exigia que houvesse fraude, violência, grave ameaça, tal, para poder estar caracterizado. E aí, com essa lei de 2011, tiveram um grande, né, assim, um lobby para poder ser aprovada, tal, foi aprovada a lei que passou a dispensar isso. O tráfico de pessoas hoje na Argentina é o seguinte: você pegar uma pessoa, alojar, recrutar, levar para o exterior, não sei o quê, para fim de exploração sexual. Pronto. Isso aí, gente, é o que vigorava no Brasil até 2016. A lei era isso aqui, ó, pegar uma pessoa, levar para o exterior para exploração sexual. Agora não. Agora, além da ação, alojar, recrutar, além da finalidade, exploração sexual, remoção de órgãos, precisa aqui no Brasil de um meio. E esse meio é o quê? Abuso, coação, grave ameaça, violência, fraude. O que os promotores argentinos falaram? Falaram, nossa, agora a nossa vida ficou muito mais fácil. Para o réu não foi bom, né? Ele falou, ó,
Uma coisa era a gente conseguir provar a existência de fraude, de coação, de abuso. Muitas vezes não, era difícil, a gente não conseguia produzir essa prova, embora soubesse que tenha ocorrido. Vejam o caso da Ana Luísa. Talvez vocês estejam aí, não sei se está numa situação de dúvida ou não. A Lívia, acredito que não. Mas, assim, houve realmente o tráfico? Né? Ah, então tá, houve. Como é que a gente precisaria provar? Ó, eu acho que para provar esse tráfico da Ana Luísa, a gente tem que provar, acho que isso é fácil. Aqui, ó, ela foi para o exterior, ela foi então para São Paulo, deve ter algum comprovante, as passagens que ela foi para lá, tal, mas nós temos que comprovar o meio, né? Que a fraude, o engano, onde aconteceu isso? Eu tenho uma testemunha, ou então um documento que mostra como eram as condições de trabalho oferecidas. Eu tenho uma testemunha que vai me mostrar como eram as condições de trabalho ofertadas lá, desenvolvidas. Eu vou precisar disso, para provar que houve uma diferença, e a fraude está justamente nisso. Ah, houve retenção de documentos. Quem que testemunhou essa retenção de documentos? Tal? Ah, eu tinha uma servidão por dia. Então, tipo assim, tudo é uma questão de prova no processo, né? Eu fico vendo assim, no trabalho escravo, acho que quase 40% dos processos resultam em absolvição, né, das absolvições por falta de provas. Então, assim, no caso de tráfico não deve ser muito diferente. Então, para os promotores argentinos, eles acharam ótimo. E uma coisa que me marcou muito foi o que eles falaram, foi o seguinte, falaram aqui, ó, em 90% desses casos de exploração sexual, tem coação, tem fraude, tem violência. Não é uma mil maravilhas, todo mundo rindo, satisfeito, rico, rachando de ganhar dinheiro, tudo sem nenhum tipo de dano. E o problema é que a lei exigia a prova disso e para nós, às vezes, era difícil de conseguir. Então, o que aconteceu hoje é que agora os casos podem ser punidos mais, né, assim, com mais frequência, né, embora sem tanta prova de uma situação que normalmente está presente. E aí, assim, eu a princípio achei que nós tínhamos evoluído. A gente tinha uma visão muito paternalista do tráfico de pessoas, não exigia nada, mesmo que a vítima consentisse, podia caracterizar o crime. E nós agora passamos a exigir fraude e violência. Eu achei que foi uma evolução, mas eles não deixam de ter um pouco de razão. Às vezes, né, aí, gente, é uma questão de política criminal. A Argentina chegou e falou assim, ó, eu acho que essas situações normalmente são irregulares. Eu vou facilitar a apuração desses fatos. Vou deixar de exigir um determinado elemento. Pronto. Foi isso que eles fizeram. Aqui no Brasil, não. Vamos dar uma tutela maior para o réu, vamos dar maior autonomia de vontade para as vítimas. As vítimas querem ir sozinhas, independentes, por livre e espontânea vontade? Ok, isso não é crime. Agora, se houver fraude, aí sim vai caracterizar a infração. E essa fraude precisa ser provada. Está dando para entender, pessoal? Alguma dúvida? Podemos avançar? Então, vamos avançar. Ainda em termos de prostituição, né? Desde 1940, nós temos o crime de favorecimento à prostituição. Esses são os verbos típicos, essa é a pena. Houve uma pequena mudança aí em 2009, né? Agora acrescentou também outra forma de exploração sexual, aumentaram-se alguns verbos, o facilitar, o dificultar, a pena permaneceu o mesmo. E aí eu fico pensando, será que favorecer a prostituição deve permanecer como crime? Aqui, chega uma pessoa do interior, veio aqui para a capital, está sem trabalho, procurou, falou assim, ó, eu tenho aqui uma casa, atendemos pessoas, tal, profissionais de sexo, o salário é tanto, você quer trabalhar lá? Eu falo, ó, não tem opção, bem. Ah, foi uma decisão totalmente voluntária? Não, gente, às vezes a pessoa toma decisões na vida, né? Mas eu falo assim, não houve um constrangimento, uma coação, uma violência física para ela tomar aquela decisão, né? E aí ela começa a trabalhar. Então, assim, ela começa a trabalhar como uma profissional do sexo, que é uma atividade ilícita, mas quem está explorando essa atividade ilícita comete um ilícito. O que o Código Futuro está fazendo em relação a isso? Eles estão com uma visão um pouco mais liberal. Vai ter o crime de exploração sexual. Se você está obrigando alguém a se prostituir ou impedindo que ela pare de se prostituir, você está cometendo um crime. E aí, gente, realmente, você está forçando alguém a se prostituir. A pena é até mais grave, 5 a 9 anos. O favorecimento só vai existir para os vulneráveis, são pessoas, né, que não têm conhecimento, capacidade de discernimento,
que têm alguma dificuldade mental e que ainda estão imaturas emocionalmente. Então, para elas, vai ter uma tutela um pouco mais forte. Mas, para os outros casos, seria só apenas para aqueles que se obrigam. O que vocês pensam a respeito disso? Estamos deixando de ser paternalistas corretamente? Ou estamos exagerando na dosagem aí e deixando sem tutela situações que mereceriam a proteção penal? O que vocês acham? Tem opinião a respeito? Eu estou na dúvida ainda, professor. Não estou conseguindo... Realmente. Isso aí não é fácil, né? A gente tomar uma coisa. E outra coisa, né, gente? A gente tem que conhecer, acho que até muito melhor. Eu ainda vou fazer isso. Tem associações aí não digo associações, mas eu sei que tem a Associação de Prostitutas aqui em Belo Horizonte, tal. Gostaria até de conversar para saber aqui, qual que é a oposição aí? Vocês acham que tem muita exploração, essa tutela do Estado, como é que funciona isso? Normalmente, o que elas devem falar, tipo assim, a gente gostaria que tivesse uma regulamentação melhor para a nossa categoria, mais benefícios laborais. Isso aí é uma bandeira que acho que sempre carregam, né? Mas, assim, uma vez eu vi na Folha de São Paulo uma presidente de uma associação internacional de prostitutas. E ela chegou e falou assim: parem de nos tratar como incapazes. Isso, para nós, é péssimo. As pessoas ficam ouvindo aquilo, elas vão introjetando esses valores, a gente fica até fragilizado. Quando às vezes encontra um cliente, alguma coisa, parece que até as pessoas se sentem com o poder e o direito de nos explorar, porque a todo tempo ficam falando que nós merecemos tutela, precisamos de proteção e não sei o quê. Nós não somos incapazes. Foi o discurso dela. Eu não sei se é um discurso, né, que pode ser estendido aí a toda a categoria, né? Não dá para generalizar. Mas, assim, são medidas que o Código Penal futuro, ele está cada vez... Se a gente for ver o capítulo contra a dignidade sexual, ele vai estar muito desidratado. Muitos tipos penais vão embora, alguns tipos penais que permanecem vão ter um alcance bastante reduzido, e se hoje nós temos aí, sei lá, 20, 25 delitos contra a dignidade sexual, acho que não vai passar de 10 no futuro. Em resumo... Professor, Pois não. fora no geral as prostitutas de luxo, a gente não pode esquecer que tem a Sim. questão estrutural da vulnerabilidade econômica. Sim. O senhor citou a Associação de Prostitutas que tem em Belo Horizonte. Eu vi a palestra da diretora recentemente. Sim. Ela mencionou que cresceu muito o número de meninas, mulheres jovens, né, que foram para BH para se prostituírem agora na pandemia, por não verem, talvez, no interior, ou terem Sim. perdido emprego, mães que precisam sustentar a família, o filho. Sim. Então, é uma situação muito triste, né? Eu acho muito difícil para o legislador regulamentar isso, ou da gente proibir completamente, mas a gente tem que ter essa análise profunda da questão econômico-social, né? Quando a gente pega esse crime. Sem dúvida. Por isso que igual, por exemplo, esse exemplo que eu mencionei dessa presidente da Associação Internacional, se eu não me engano, ela era da Finlândia. Né, pessoal, assim, lá na Finlândia, acho que quase todo mundo tem curso superior, deve falar não sei quantos idiomas, tal. É outro tipo de vida, isso é verdade. Né? Eu fico vendo questão advogados, né? Eu não sei se vocês romantizam muito, vocês veem aí os professores da Faculdade de Direito advogados, ótimos profissionais, bem remunerados, tal. Mas qual que é a realidade da advocacia? Eu que estou lá no fórum vendo lá os advogados, assim, aquelas causas pequenas, às vezes, dificuldade de receber do cliente. Outro dia me falaram que a OAB, ela patrocina cestas básicas para alguns advogados, entendeu? Tem lá a Caixa de Assistência dos Advogados que faz isso. Então, realmente, a Rebeca está coberta de razão, né? O nosso código é um código nacional, né? Então, nós temos que ver que aqui em Minas já tem essa diversidade. Como é que será essa situação lá no Amazonas, né? E no interior do Nordeste? E lá em São Paulo? Então, assim, quando a gente elabora um código penal, nós temos que pensar nisso tudo. E o que a gente nota é o seguinte: parece que sempre a gente pensa
tomando como referência, talvez, o extrato mais desprotegido sempre. E por isso que, às vezes, a gente fala assim, não, mas num caso aí, essa prostituta de luxo, ela não precisa da tutela penal. Sim, talvez ela não precise. Mas se a gente for pensar aí, a maioria das pessoas, dos profissionais do sexo, não estão na mesma condição dela. Elas são a exceção. Elas são os advogados muito bem remunerados, aí, professores da Faculdade de Direito, que não dá, a partir daí delas, tomar como referência como funciona o resto da categoria. Mas vamos voltar aqui. Ótima intervenção, Rebeca. Vamos tentar aqui definir esses crimes aí do lenocínio. Essa mediação para satisfazer a lascívia de outrem, como é que funciona? Alguém induz outrem a satisfazer o prazer, alguém induz a vítima a satisfazer o prazer de uma terceira pessoa. Ela tem um destinatário certo, é o prazer do fulano de tal, da fulana X. O que é o artigo 228, o favorecimento à prostituição? Alguém induz, aí tem mais verbos, não é só induzir, é atrair, facilitar, dificultar, impedir o abandono, né? A vítima a satisfazer o prazer de várias pessoas, do número indeterminado de pessoas. Acho que essa é basicamente a diferença do artigo 227 e do 228. São vários os destinatários indeterminados. O que é o 229? É você ter um local em que você explora esse local e nesse local também tem a exploração sexual. Você ganha renda, né, nessa atividade explorando sexualmente outrem. Na realidade, o tipo penal até fala o seguinte aqui, o crime vai ocorrer, haja ou não intuito de lucro. Aí falou, não, mas peraí, então não precisa ter intuito de lucro? Não precisa, mas o que isso significa na realidade? Muitas vezes, gente, isso aí foi uma opção do legislador. Você pode ter uma casa de prostituição, pode estar lá tudo caracterizado. Tem um estabelecimento, tem as pessoas que são exploradas sexualmente, mas não se apurou que havia um intuito de lucro. Imagina se o intuito de lucro fosse um elemento indispensável. A conduta seria atípica. Então, acho que para facilitar a prova, como os argentinos fizeram em relação ao tráfico, para facilitar a prova, vamos falar que o intuito de lucro pode ou não existir. Se ele existiu, talvez a pena tenha que ser um pouco mais grave. Se ele não existiu, ou então não se comprovou que houve, a pena é mais branda um pouco. O rufianismo, gente, é muito parecido com o 229, o 230. É uma pessoa explorar e se manter com a prostituição alheia. A diferença qual que é? Na casa de prostituição é isso também. Eu exploro uma pessoa para me manter. Só que a diferença é que eu mantenho um estabelecimento onde há exploração sexual. No rufianismo não existe esse estabelecimento, né? Então é essa que é a distinção, mas a atuação é quase que a mesma. Diga, Pedro. Professor, pelo verbo do tipo, o manter, dá uma ideia de que é um crime permanente, né? Isso. Eu estou pensando num exemplo de que o sujeito ele abre uma casa de prostituição, no primeiro dia em que a casa está aberta, a polícia já descobre e essa casa já é fechada. Você acha que teria configurado o crime pelo fato de ser um crime permanente? Não. Na verdade, eles falam que esse crime, assim, tem um crime permanente, né? Que é aquele crime que a execução se prolonga no tempo, né? Então, assim, o sequestro e cárcere privado. Eu sequestrei uma pessoa, enquanto eu estou com ela presa, eu estou cometendo a infração. Na realidade, a casa de prostituição, eles falam assim, a melhor classificação é dizer que ele é um crime habitual. Ele precisa ser praticado corriqueiramente, mais de uma vez, entendeu? Então, assim, nós vamos ver depois dos crimes contra a saúde pública, curandeirismo. O curandeirismo também tem que ser uma profissão habitual. A pessoa tem que fazer aquilo repetidas vezes. Então, se for uma única vez, não vai caracterizar a infração. Esse manter tem o sentido de habitualidade, de reiteração. Beleza, obrigado. Vamos lá. O artigo 231 e 231A, pessoal, ele falava do tráfico de pessoas, o interno e o internacional. Mas o que houve? Ele foi substituído pelo artigo 149A. Então, assim, foi revogado expressamente, né, pela nova lei. E o que aconteceu? Nós, até então, gente, até 2016, tráfico de pessoas no Brasil era só para exploração sexual.
Agora, a partir de 2016, nós temos tráfico de pessoas para várias finalidades. E aí me responda uma coisa, por que nos crimes contra a dignidade sexual tem essa promoção de migração ilegal, que é também chamado de contrabando de pessoas? Alguém sabe me explicar por quê? Se vocês quiserem ver lá, ó, o 232, o que ele fala? O A, promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. É aquela questão do coiote, gente. A gente fala do coiote, acho que todo mundo já associa, né? Um brasileiro paga uma pessoa, essa pessoa vai colocá-lo ele dentro de um país, das fronteiras de um país, de maneira ilegal. Ele não tem visto de entrada e vai entrar de maneira clandestina. Isso é a promoção de imigração ilegal. Por que isso aí é um crime contra a dignidade sexual? Alguém tem alguma ideia? Ó, se ninguém responde, eu respondo. Na realidade, gente, isso não é um crime contra a dignidade sexual. O contrabando, ele está muito próximo do tráfico de pessoas. Já tem estudos que falam o seguinte, às vezes começa pelo contrabando, né? Você paga um coiote para entrar num outro país e acaba virando um tráfico de pessoas. Você vai chegar lá nesse país, vai começar a ser explorado, não vai ter contato mais com a família e tal. Então, aquilo virou, se transformou num tráfico de pessoas. Então, acho que o legislador pensou o quê? Ó, nós temos o artigo 231 que fala de tráfico de pessoas. Nada melhor do que colocar o contrabando junto dele. São duas figuras parecidas. Só que o contrabando, gente, ele não é um crime contra a dignidade sexual. Ele afeta as leis migratórias, né? Ele afeta a soberania de um país em decidir quem entra ou sai de suas fronteiras. Mas aí, por uma questão de proximidade, colocou junto, e aí o pior aconteceu. Eles acabaram com o 231 e o 231A. Aí ficou totalmente sem nenhum sentido o 232 no meio dessa história. Não duvido nada um dia aí um advogado de defesa chega assim, não, ó, o coiote não praticou esse crime não, porque o bem jurídico lesado não foi lesado. Em nenhum momento a dignidade sexual, né, sei lá de quem, foi violada com essa conduta. Mas realmente não é esse o bem jurídico que se pretende tutelar. O Lucas está perguntando aqui, né, no caso da Kátia, né, quais tipos penais ocorreram, 229 ou 230? Vou falar, Lucas, vamos aqui, ó. Então, aí, ó, voltando para o caso da Luísa, o tráfico nós precisamos, então, gente, de uma ação, são esses 8 verbos típicos, de um meio, são essas 5 circunstâncias, e de uma finalidade, são esses 5 casos. A Luísa, né, ela foi talvez o quê? Ela foi acolhida, alojada lá em São Paulo, no exterior. Eu acho que houve fraude entre aquela situação e uma certa coação. Ela não podia sair de lá direito, ela teve documentos retidos, ela tinha uma servidão por dívida, ela não podia sair do local se ela não pagasse aquilo que ela devia. Que emprego que é esse que funciona assim? Então, isso é uma forma de servidão. E ela era explorada sexualmente, né? Eu acho que pode caracterizar um tráfico de pessoas, sim. E aí eu penso o seguinte, ok, o tráfico de pessoas ele é um crime antecedente. E a exploração lá da Ana Luísa é um crime autônomo? É um exaurimento? Existe uma progressão delitiva? Como é que nós vamos analisar? Se a gente for pensar numa quadrilha bem estruturada de tráfico de pessoas, gente, o que vai acontecer? Vai ter uma pessoa que é o recrutador. Ele sai recrutando pessoas. Aí combinou com a vítima, coloca a vítima em algum lugar lá, vai ter alguém que vai transportar essa vítima. Aí fez o transporte, deixa a vítima em outro país, em outro estado, lá no local, vai ter alguém que vai abrigar e acolher a vítima. Está consumado o tráfico de pessoas, gente. Ah, mas não houve exploração sexual, não houve nada. Não, não precisa haver. Basta a intenção. Qual que é a finalidade? É explorar sexualmente? É explorar o trabalho escravo? O crime está consumado. Mas imagine que a Ana Luísa, ela chegou assim, então não quero, não é assim, eu vou embora. E foi embora. Pronto, não houve a exploração, ela desistiu, mas o tráfico se consumou totalmente. Não foi isso que aconteceu efetivamente, ela foi explorada sexualmente. E aí o que eu penso? Existem crimes autônomos.
O tráfico de pessoas já acabou aqui, ó, no acolhimento, no alojamento, né, ao ser alojada lá, recebendo abrigo. Agora, quando começam a explorá-la, ganhar o dinheiro a partir dos programas que ela realiza, nós vamos ter algum crime contra a dignidade sexual. Seria o quê? Rufianismo? Seria caso de prostituição? Eu acho que vai ser um dos dois. Aí vem aquela questão da especialidade, né, gente? Ó, em ambas as situações, nós estamos explorando a prostituição alheia. Só que no rufianismo, a gente não tem um estabelecimento onde isso acontece. Então, nesse caso da Ana Luísa, em que havia um estabelecimento, o dono do estabelecimento, eu acho que ele responde por casa de prostituição. Então, assim, o dono do estabelecimento vai responder pela casa de prostituição, e se ele tiver envolvido, imagina, foi ele que solicitou o recrutamento dela, ele está envolvido aqui, ele que pagou o transporte, ele também responde pelo tráfico de pessoas. A meu ver, seria um concurso material de infrações. Ele vai receber as duas penas para cada, né, em razão dos dois delitos praticados. O que um advogado, numa hora dessa, vai ter que fazer? Talvez a forma de defender é que, ó, a exploração sexual, ela é uma progressão, a finalidade do crime meio. O tráfico foi só um crime meio. A exploração foi o crime fim. Ela vai ser absorvida. Vai ser, talvez, a tese de defesa. Mas eu adianto para vocês, nessa matéria, nenhum tribunal do Brasil tem reconhecido isso. Eles sempre reconhecem que existem crimes autônomos. Acabou o tráfico de pessoas, começou um outro crime totalmente independente, que é a da exploração sexual, casa de prostituição ou rufianismo. Diga, Lívia. Ô, professor, nesse caso, eles falaram, no caso tá sendo dito, que as moças eram mudadas de bares de 21 em 21 dias, né? Isso. De acordo com o ciclo menstrual. Então, assim, por que esse cara vai ser enquadrado como casa de prostituição e não como rufianismo? Porque, assim, não é um local fixo, ele vai mandando elas para diferentes bares. Não, eu sei, mas olha só. Não, aí vai depender da situação. Se ele é só um agenciador, ele não é dono do estabelecimento, ele só fornece, né, as vítimas, aí eu concordo com você. Não, realmente ele tá ganhando dinheiro dessa exploração. Mas eu estava considerando que ele era o proprietário do local, sabe? Ainda que houvesse o rodízio, se ele é proprietário de um local onde há o rodízio, ele vai responder por aquilo. Tá Entendeu? Então, acho que essa é a questão só de percepção da real situação dele. Uhum. Então, vamos avançar, gente. Então, ó, basicamente, eu acho que esse caso não tem resposta certa, né, pessoal? Se vocês olharem lá aquele quialo lá com os comentários, vocês vão ver argumentos pró e contra. Mas, assim, a princípio, né, ela foi voluntariamente, e é que normalmente acontece, né? A pessoa é enganada. Depois que ela chegou lá, ela percebeu que não era tão tranquilo assim como ela imaginava, reteve documento, teve a servidão por dívida, algumas restrições de locomoção, um rodízio para evitar contato também com o mundo externo, né, não ficar fixo num local. Eu acho que tudo isso pode caracterizar um tráfico de pessoas, né? E como houve a exploração subsequente, vai ser, além do tráfico de pessoas, a casa de prostituição ou o rufianismo, dependendo da posição da pessoa que ofere, né, renda da exploração alheia. Pessoal, agora só para complementar o nosso estudo mais sistemático do Código Penal. Havia essas figuras aqui, ó, às vezes um crime de estupro gera lesão corporal grave, às vezes gera morte. Até o 2009, se houvesse morte ou lesão grave, eram crimes autônomos. Então, tipo assim, ó, respondeu pelo estupro, 6 a 10 anos, mais uma pena pelo homicídio, 8 a 20 anos. E se foi um homicídio doloso, ele ia ser julgado pelo júri. O júri ia decidir se ele matou e se ele também estuprou a vítima. Com a mudança em 2009, o que eles fizeram? Eles transformaram o estupro quase que num latrocínio. Vai ser um roubo seguido de morte, um estupro seguido de morte. Hoje é um crime só. Então, hoje, um estupro seguido de morte não é julgado mais pelo júri. Ele é julgado pelo juiz singular, que é o competente. Né? Não existe um crime doloso contra a vida. Né? Existe um crime doloso, que é o estupro, e em decorrência do crime doloso, houve o resultado morte.
né? A doutrina e a jurisprudência não reconhece que isso seja um homicídio doloso para fins de fixação de competência do júri. No futuro, parece que eles vão voltar ao que era no passado. Não tem uma figura específica, porque vejam bem vocês hoje, a lesão, o estupro seguido de morte tem uma pena de 12 a 30 anos. É a mesma pena praticamente do homicídio qualificado, 12 a 30 anos. O estupro não é tipo assim, um homicídio qualificado, praticamente, ó, você mata uma pessoa por motivos assim, os piores possíveis. É mais ou menos uma situação dessa, uma equiparação que ocorreu. Mas no futuro, a morte, a lesão corporal vai ser considerada um crime distinto do estupro, né? Não há uma previsão específica como existe hoje. Então, provavelmente, vai voltar aquela situação. Alguém matou e estuprou, vai responder por 2 crimes. E a competência vai ser do júri se for um homicídio doloso. Nós também nos modernizamos um pouco, né? No passado, obviamente, não tinha nada de tecnologia. Hoje nós temos alguns delitos, né, que, por fatos ocorridos recentemente, acabaram que eles foram convertidos em, né, crimes contra a dignidade sexual. Hoje a tecnologia, o uso de câmeras, né, as filmagens, vídeos da intimidade, está tudo disseminado, é muito mais fácil de disseminar essas informações. Como proteger isso? O direito penal é um dos caminhos. Então, se você, né, tem um relacionamento sexual, isso aí você gravou vídeos, está divulgando isso sem autorização, é crime. Se você, isso aqui, ó, o 218C, é meio que para evitar apologia a crime, né? Tipo assim, você não estimular que isso aconteça. Ficar divulgando cena de estupro, né? Ou cena de sexo sem autorização da pessoa, né? Ou pornografia envolvendo, sobretudo, menores. Então, assim, é uma pena um pouco mais severa do que simplesmente a questão da divulgação da intimidade sexual, mas hoje já se considerou crime. Então, assim, nós estamos, né, a cada momento, assim, surge uma modalidade delitiva pelo uso de tecnologia, né? Aquela vingança, né, a vingança de casais, né, que se sentem envolvidos numa relação amorosa, afetiva, se houver isso com a intenção de vingança, de humilhação, há uma causa de aumento de pena. Então, assim, o legislador está um pouco mais antenado e realmente as mudanças têm surgido assim, não digo rapidamente, mas têm aparecido, né? Não tem ficado estagnado essas situações que às vezes surgem, acabam com a vida de uma pessoa, uma divulgação totalmente indevida, né? Hoje já tem uma previsão de reprovação penal. O curioso é que o anteprojeto de lei ele não prevê nenhum crime envolvendo tecnologia. Mas isso é porque é o projeto de 2012, naquela época eles não estavam pensando nisso. Essas 2 leis aqui de 2016, né, o artigo 218, as 2 leis são de 2018. Né? O artigo 216 e o artigo 218C. Ou seja, tem 3 anos que a lei foi editada. Né? Então, é uma coisa que está mais no nosso foco de atenção. Não estava no foco do legislador em 2012, quando elaborou o projeto. E, por fim, gente, ação penal. Isso é muito importante. No passado, o que acontecia? Uma pessoa foi vítima do estupro. Uma pessoa não, né, gente? Uma mulher. Porque no passado, somente a mulher podia ser vítima de estupro. Um homem seria vítima de atentado violento ao pudor. Então, ela foi vítima de estupro, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que contratar um advogado. O advogado ia na justiça oferecer uma queixa-crime contra o agente. Havia exceções. A vítima é pobre, ela não tem condições de contratar um advogado, então vai ser uma ação condicionada à representação. Ela vai lá no Ministério Público, vai na polícia e fala aqui, ó, fui estuprada, tal, eu quero que se processe o fulano de tal, ele foi o autor do crime. E aí, o Ministério Público e a polícia podiam agir. Se houvesse abuso de pátrio-poder, lembrem-se, né, pessoal, 60% dos homicídios, dos estupros, são praticados dentro de casa. Então, em situações como essa, um pai, um padrasto, às vezes até um tio, né, dependendo da tutela que se tinha sobre a vítima, a ação era incondicionada. Ou seja, caiu no ouvido da polícia ou do Ministério Público, eles já podem tomar providência, independentemente da vontade da vítima. Era isso que vigorou até 2009. E em 2009, o que eles fizeram? Vamos fazer uma coisa? A ação penal privada é muito pesado para a vítima. Ela vai ter que contratar advogado, isso é um desestímulo. Vamos deixar isso a cargo do Ministério Público.
A única coisa que a vítima vai precisar fazer é a representação. Ela foi vítima do crime, ela lá procura a polícia ou procura o Ministério Público e fala que, ó, fui estuprada e quero que sejam tomadas providências contra o agente. E essa se tornou a regra. Mas a regra tem exceções. Se era um menor de 18 anos, ou seja, uma pessoa mais imatura, né, não tão desenvolvida, e se era vulnerável, né, menor de 14 anos, doente mental, não podia oferecer resistência, a ação é incondicionada. Tomou conhecimento do crime, já pode processar. Isso vigorou até 2018. Em 2018, a ação se transformou em incondicionada. É a mesma ação, é a mesma coisa que vai acontecer com o anteprojeto. Hoje ocorreu um crime contra a dignidade sexual, sobre aqueles primeiros delitos, estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, tal, chegou no ouvido da polícia do Ministério Público, eles já podem tomar todas as providências, ainda que a vítima não queira. Ou seja, uma ação pública incondicionada. Não depende de nenhuma condição para ser exercida. E aí eu pergunto para vocês, o que será que é melhor? Uma ação privada, condicionada à representação, incondicionada? O que vocês me dizem? Quais são as vantagens e para a gente fechar aqui nossa aula hoje, as vantagens e desvantagens de cada uma? Eu acho que, assim, não necessariamente que eu concorde com isso, mas que eu consigo entender que, se necessariamente é uma ação pública incondicionada, isso pode constranger a vítima, sabe? Porque existem casos que a pessoa ainda não está, assim, gente, não deixar bem claro que eu não estou defendendo isso, mas eu estou falando que pode ser que a vítima se sinta constrangida, que ela não queira ainda fazer público, né, aquilo que for, aquele acontecimento que é muito traumático, né? Ô, Sofia, mas deixa eu te falar, mas não fica também preocupada, assim, não estou defendendo. Eu acho o seguinte, é que as ideias são livres, né, vamos apresentá-las, temos que ser, assim, tolerantes de aceitar o ponto de vista alheio. Eu acho que às vezes falta muito isso aqui no Brasil hoje, né, mas eu acho assim, nós estamos todo mundo aqui para discutir, para aprender, inclusive eu, né, e para discutir essas coisas que são polêmicas mesmo. E isso que você falou é muito certo. Olha só, por que existe tanta subnotificação? Eu acho que em muitos casos a vítima pode chegar e falar assim, aqui, ó, nossa, já foi uma coisa tão traumatizante para mim, eu quero deixar isso de lado. Eu não quero fazer lá no ML, eu não quero olhar para a cara do meu coisa, eu vou tentar esquecer isso. Talvez nunca esqueça, mas ela assim, eu vou tentar colocar aqui numa gaveta aqui e deixar isso fechado. É uma opção que ela tem. Mas se for uma ação pública incondicionada, ela não vai poder exercer essa opção. No fundo, Sofia, na realidade, o que vai acontecer? Se ela realmente não quiser ajudar a... Só para já tirar o slide aqui, pronto. Então, chegamos ao fim. Se ela não quiser auxiliar a autoridade policial na investigação, vai acabar que isso aí não vai dar em nada, entendeu? Ela não quer identificar o agente, ela não quer falar como aconteceu. Então, assim, vai depender muito da vontade dela ainda, né? Mas, assim, se a ação é condicionada à representação, tem essa possibilidade, né? Fala que, ó, eu vou pensar, não, eu quero representar, eu não vou ter o ônus de precisar contratar um advogado, gastar dinheiro, né? A polícia, o Ministério Público vão tomar conta disso para mim, mas basta eu chegar e decidir que quero processar a pessoa. Sim, então essa é uma das vantagens. Mas também nem tudo é só isso, né, gente? Um problema, às vezes, tem várias facetas. Nós vamos ver na próxima aula o caso do João de Deus. O João de Deus, em muitos crimes, muitos não, em dezenas de crimes, ele não vai responder por nada. E por que ele não vai responder por nada? Porque na época era uma ação condicionada à representação, as vítimas não fizeram a representação, o caso veio à tona em data mais recente, o prazo para fazer representação são 6 meses, esses 6 meses já tinham passado, às vezes já tinham se passado 20 anos, 10 anos, então assim, não vai acontecer nada com ele. Agora, se fosse uma ação pública incondicionada, ainda que a vítima tivesse passado 6 meses, ela não tivesse tomado providência nenhuma, hoje ele poderia ser processado, desde que o crime não tivesse prescrito, né? Então, assim, para definir se uma ação é pública, tal, ela tem repercussões em vários aspectos.
Eu acho que essa mudança recente que houve foi até justificado por isso, acho que pelo caso do João de Deus. Porque nós veremos aí, eu vou preparar 2 vídeos para vocês, vai ser um para cada que vocês vão ter antes da aula de sexta-feira. Eu vou pedir que vocês assistam aos vídeos, não são vídeos longos, não, são 2 vídeos de 10 minutos cada um. E vocês respondam algumas perguntas que nós vamos discutir aqui na sala de aula. Mas vocês verão lá, tipo assim, como é que o sistema penal brasileiro falhou nesse aspecto pela forma de regulamentação da ação penal, de certa maneira. E lógico, né, gente, também por omissão das vítimas, né? As vítimas, sei lá, acho que boa parte delas, vou tentar não mexer com isso. E aí começa a surgir um caso, surge outro, aí todo mundo cria mais coragem, né, desengaveta aquilo, quem sabe, então, tem um apoio, né, o apoio da multidão de vítimas, isso aí reforça realmente a vontade das pessoas de, né, pleitear uma punição, mas aí já era tarde demais. Então, assim, né, independentemente, tem prós e contras cada um dessas posições, mas hoje o que está vigorando é isso, é uma ação pública incondicionada. Então, assim, ocorreu um crime contra a dignidade sexual, não adianta que, tipo assim, a princípio a polícia e o Ministério Público vão agir de ofício, independentemente da vontade da vítima. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Aqui, eu vou, se não tiver mais nada, na próxima quarta-feira, gente, como sempre, às 19 horas, nós teremos uma live. Eu não sei se todos aí, se algum de vocês está participando, assistindo. De qualquer maneira, as lives também têm ficado gravadas lá no canal Carlos Haddad. E nós devemos falar justamente sobre tráfico de pessoas. Vai vir, acho que um delegado de Polícia Federal, que ele fica em Brasília, que ele cuida dessa parte, acho que no Brasil inteiro. Então, vai ser interessante para saber como que a Polícia Federal tem se estruturado, alguma investigação feita, tal. Então, pode ser uma coisa interessante de se ver. E lembrem também, pessoal, todos os exercícios, trabalho, nós temos o Moodle lá, né? Está lá, é um material, assim, pensem naquilo lá mais como um material de leitura, de apoio, sabe, de textos. No final de cada unidade tem questionários para serem respondidos. O questionário não tem valor nenhum, é só para realmente vocês treinarem, né, ver se o aprendizado foi bom ou não. Mas, assim, o material para as aulas mesmo, os estudos de caso, slides, os vídeos que eu vou enviar, tá? Eu vou disponibilizar tudo aqui no Teams, tá bom? E aí eu aviso, eu sempre mando uma mensagem, falo, o material está disponibilizado aqui no Teams, é só acessar para a gente se preparar para o próximo encontro, tá bom? Então tá, pessoal, agradeço muitíssimo a atenção de vocês, né? Desejo um bom fim de semana e até semana que vem. Muito obrigada, professor. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.